Olá, boa noite, a paz a todos. Vamos à leitura de 2 versículos para a nossa reflexão. Encontramos na Epístola de Paulo aos Gálatas, no capítulo 6, os versículos de número 9 e 10. Assim está escrito: E não nos cansemos de fazer bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não houvermos desfalecido. Então, enquanto temos tempo, façamos bem a todos, mas principalmente aos domésticos da fé. Estas são orientações de Paulo para os irmãos da cidade da Galácia, os gauleuses, que estavam servindo a Deus. Paulo, nas suas últimas palavras, traz à lembrança deles uma prática que não deve ser esquecida. Ela deve ser tida como que um princípio norteador na vida das pessoas. Então ele começa aqui dizendo, nessas últimas instruções, que é para não nos cansar de fazer o bem. Existem pessoas que às vezes começam na prática do bem e, de repente, observa de um lado, de outro, esperando alguma reciprocidade. Como não acontece, a pessoa também se cansa e deixa de praticar o bem. Não é este o ensino da palavra de Deus. Deus diz que é para não nos cansar de fazer o bem. Isto quer dizer, a nossa motivação para fazer o bem a outrem não é esperando a reciprocidade do outro, mas é fazê-lo em função do amor de Deus que foi derramado em nosso coração e da nossa comunhão com o Senhor Jesus Cristo, que andou fazendo o bem. Foi o que Lucas deixou registrado, as palavras de Pedro, lá em Atos, no capítulo 10, versículo 38. Diz assim: Como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com virtude, o qual andou fazendo bem. Seguindo, diz, curando todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Jesus viveu na prática do bem. Ele não era movido pela reação das pessoas para saber se continuava fazendo o bem ou não. Jesus sempre procurou fazer o bem, até mesmo para aqueles que eram contrários a ele. Inclusive o próprio Judas, que foi escolhido e que finalmente ele revelou-se aquele que vendeu a Jesus por 30 moedas de prata. Permitiu que o diabo entrasse no coração dele. Quantos bens Jesus fez a Judas? Em quantas oportunidades Jesus estava praticando o bem? Mas quando Judas envereda pelo caminho do mal, porque os olhos dele cresceram com a oferta que lhe foi feita, não sabemos o que dominava a mente dele, mas o certo é que ele entregou Jesus aos seus algozes. Depois sentiu remorso. Não sentiu arrependimento, sentiu remorso. Remorso, a pessoa sente a dor do que fez, mas não se arrepende, não se conserta, não se volta para Deus. Diferente de Pedro. Pedro negou a Jesus, mas depois ele se arrependeu e o Senhor Jesus o perdoou. Judas não foi perdoado porque ele não se arrependeu, ele teve remorso. Tanto isto é verdade que ele foi se enforcar. Mas tanto Judas quanto Pedro, quanto os demais, todos eles receberam o bem que era praticado por Jesus.
E aqui Paulo, que aprendeu também com Jesus a fazer o bem, Jesus disse que, a Escritura diz que ele não injuriava, ele não ameaçava, ele não revidava a provocação das pessoas, porque ele veio da parte de Deus e ele andou fazendo o bem. Então, não temos exemplo maior na Escritura do que o exemplo de Jesus. O Filho de Deus despojou-se, veio, habitou entre nós, entre a humanidade, e andou na prática do bem. Quando Paulo traz isto à lembrança dos irmãos da cidade de Gálatas, os gauleuses, a Galácia, ele afirma que é para nós não nos deixarmos levar pelo cansaço. Este cansaço pode ser no sentido físico ou emocional, ou, dependendo da reação das pessoas a quem fazemos o bem, a reação delas não é recíproca. Às vezes, quem faz o bem recebe o mal daquele para quem fez o bem. Mas isso não deve perturbar e nortear a nossa vida. Bem, se eu fiz o bem e a pessoa me fez o mal, a partir de agora eu vou fazer o mal para ela e não vou mais fazer o bem. Não. Isto não é um pensamento sábio e não tem apoio na palavra de Deus. O que a Escritura diz é: e não nos cansemos de fazer o bem. Não importa se em troca do bem que fizermos, receberemos o mal. Ou se alguém nos faz mal, nós devemos vencer o mal com o bem, praticando o bem, o que é bom. Então ele diz aqui: não nos cansemos de fazer bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não houvermos desfalecidos. Fazer o bem não é levar em consideração as atitudes, o comportamento das pessoas, mas é fazê-lo em função de estarmos ligados a Deus. Observe o que Paulo deixou registrado em Romanos, no capítulo 12, os versículos... Deixa-me ver aqui. Os versículos 20 e 21, está escrito assim: portanto, se o teu inimigo declarado, tiver fome, olha o conselho, dá-lhe de comer. Não é para negar, é para dar de comer a ele. Mas é meu inimigo. Mas a orientação bíblica é: dá-lhe de comer. Se ele tiver sede, dá-lhe de beber. Agora veja a conclusão do pensamento. Porque, fazendo isto, amontoarás brasas de fogo sobre a sua cabeça. Quer dizer, sobre a cabeça dele, do inimigo. E o 21, não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. Quando o inimigo vem em necessidade, então nós encontramos na palavra de Deus esta orientação para que possamos recepcioná-lo com o bem. Por quê? Porque fazendo assim, a Escritura afirma que nós estaremos amontoando brasas de fogo sobre a cabeça daquele nosso inimigo. E ele, então, ao parar para raciocinar, ele vai entender a conduta que ele tem, o caminho que ele anda, e então vai observar que ele está agindo de maneira errada. Por quê? Porque ele é inimigo, e inimigo não deseja o bem. Inimigo sempre vai desejar o mal para o outro. Mas aquele que serve a Cristo
mesmo tendo inimigos declarados, quando este inimigo vier à sua presença com uma necessidade, a palavra de Deus orienta que é para suprir aquela necessidade. Se é fome, dá de comer. Se é sede, dá de beber. Se estiver no teu alcance, faça. E faça com amor. Não faça com o coração trancado. Faça demonstrando amor. Isso certamente vai movimentar aquele coração. E numa ação como esta, em fazer o bem ao inimigo, este inimigo pode reconhecer o seu estado, fazer o conserto, arrepender-se e ser perdoado e tornar-se um amigo. O inimigo pode se tornar amigo quando tivermos vivendo a prática do que diz a palavra de Deus. Então veja, é muito interessante a gente observar sempre os detalhes que estão na palavra de Deus. Portanto, quando li aqui, não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo, existe o tempo de semear, no caso aqui, o bem, e existe o tempo de ceifar, ou seja, o tempo de colher. Tudo o que nós fizermos em vida é uma semeadura que nós estamos fazendo. E dependendo da semeadura que estamos fazendo, nós vamos ceifar. E aqui mesmo, aos Gálatas, Paulo deixou registrado: aquele que semeia na carne, da carne ceifará a corrupção. Mas o que semeia do Espírito, no Espírito, do Espírito ceifará a vida eterna. Então, por isso está aqui. Não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não houvermos desfalecido. O que é desfalecido? Desanimado, desistir, recuar, voltar atrás, fechar o coração. Se isto acontecer, deixar-se levar por esse estado de coisas, não terá o tempo suficiente para colher o que plantou. Por quê? Porque desfaleceu. E vejam o versículo 10. Então, enquanto temos tempo, porque nós não somos dono do tempo, o tempo nos é oferecido gratuitamente por Deus. Então, nós não sabemos quanto tempo Deus ainda vai nos dar. Então, enquanto temos tempo, façamos bem a todos, indistintamente, a quem quer que seja. Mas, uma ressalva, principalmente aos domésticos da fé. É para fazer o bem a todos? Sim. E principalmente aos irmãos de fé. Eles são a família divina aqui na terra. E nós fazemos parte desta família. Somos concidadãos dos santos e da família de Deus. A família que leva o nome de Deus. Então, enquanto temos tempo, vamos fazer bem a todos, mas principalmente aos domésticos da fé. Sempre fazendo o bem, aos de fora e aos de dentro. Nunca encolher as mãos, nunca fechar o coração, nunca fechar os ouvidos e os olhos, para não ouvir, não ver, e o coração para não se abrir. Então, o conselho de Deus é, enquanto temos tempo, façamos o bem a todos. Veja o que está escrito em 2 Tessalonicenses, capítulo 3, e o versículo 13. Está escrito assim. 2 Tessalonicenses 3 e 13. E vós, irmãos, não vos canseis de fazer o bem. Mais uma orientação de Paulo aqui agora para os irmãos da Tessalônica. Lá para os irmãos da Galácia.
agora aqui para os irmãos da Tessalônica. E vós, irmãos, não vos canseis de fazer o bem. Então sempre haverá esta necessidade, esta motivação para fazer o bem, viver na prática do bem. E em 1 Tessalonicenses capítulo 5, o versículo 15 está escrito assim: vede que ninguém dê a outrem mal por mal. Ou seja, recebi o mal, vou dar o mal também para a pessoa. Não. Ninguém dê a outrem mal por mal, mas segui sempre o bem. Recebeu o mal, dê resposta com o bem. Tanto uns para com os outros, como para com todos. Então, a prática do que ensina a palavra de Deus é que nós precisamos viver sempre na prática do bem. É inadmissível encontrar um cristão que serve a Cristo, que diz que tem a esperança da eternidade, viver na prática do mal. Isso não condiz com quem faz a pública profissão de fé, de servir a Deus, ser fiel, leal a Ele, e está disponível para cumprir o seu propósito e a sua vontade. Então, quando encontrarmos alguém que se diz cristão, mas que vive praticando o mal, esta pessoa precisa arrepender-se e voltar ao caminho das primeiras obras, porque esqueceu-se, deixou-se levar por um estado de coisas que o levou a fechar o coração, os olhos e os ouvidos, e passou então a viver de maneira violenta na prática do mal. Então, o que a palavra de Deus diz é: a ninguém torneis o mal com o mal. E aqui, em Tessalonicenses, aonde li, no capítulo 5 e o versículo 15, está escrito estas palavras. Deus abençoe Sidney Silva. Vede que ninguém dê a outrem mal por mal, mas segui sempre o bem. Aqui, em Gálatas, onde lemos, diz: então, enquanto temos tempo, façamos o bem a todos, mas principalmente aos domésticos da fé. E não devemos nos cansar de fazer o bem. Em Romanos, no capítulo 12, o versículo 21 diz: não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. Então aqui está uma reflexão para pensar. Como é que eu tenho agido? Eu tenho praticado o mal para algumas pessoas? Eu tenho desejado o mal para eles? Qual é o meu comportamento? Qual tem sido a minha atitude? O teor das minhas palavras para quem quer que seja? Se isto domina o meu coração, significa que eu estou desviado do caminho da verdade. Mas se eu estou vivendo à luz do que diz a palavra, na prática do bem, não importa se eu receba o mal, eu retribuo com o bem, porque aprendi com Jesus e à luz dos textos da Escritura Sagrada, que me orienta, me instrui, me motiva a viver sempre na prática do bem, principalmente enquanto temos tempo. Não é deixar para o fim. A pessoa vai deixando para o fim e às vezes não tem tempo e coisas ficam por fazer. Então, teve a oportunidade, faça o bem. A unidade diz: faça o bem, não olhe a quem. Se for olhar as pessoas a quem fazer o bem, muitas das vezes o coração pode se fechar e a pessoa se retrair. Mas quem vive para Deus e está em disponibilidade, ele não vai olhar para a condição, para as pessoas ou para o comportamento delas.
houve a necessidade, está no seu alcance, faça sempre o bem. Pratique o bem em toda e qualquer ocasião. Não titubeie, não coloque em dúvida. Siga este princípio e seja abençoado pelo Senhor. Em praticar o bem, há uma bênção de Deus. Aos que praticam o bem, o Senhor Deus dá-lhes a proteção, a direção e multiplica os seus suprimentos, porque sabe que é alguém que está vivendo na prática do bem, em socorrer, ajudar, orientar, aconselhar, levantar. Tudo isso são práticas ligadas ao bem que se faz a quem quer que seja. Então, enquanto temos tempo, façamos bem a todos, mas principalmente aos domésticos da fé. Que sigamos adiante praticando o bem. Se alguma vez ou outra fizermos o contrário, reconsideremos aquela nossa conduta e, no lugar daquilo que não foi bom, procuremos agora praticar o bem e, com isto, então, nos acertarmos diante do Senhor Deus e seguir, de agora para frente, vivendo sempre na prática do bem. E então, enquanto temos tempo, façamos o bem a todos. Pense sobre isso. Reflita, considere. Se precisar mudar o seu procedimento, o seu relacionamento, mude. Mas entre pelo que diz a palavra. Viva sempre na prática do bem. Nunca te deixe vencer pelo mal, mas vence o mal com o bem. Esta é a reflexão de hoje. Querendo Deus, amanhã retornaremos.